Nós queremos apresentar o Dr. Marcos. Dr. Marcos, fiquei sabendo que nós estudamos na mesma escola há muito tempo. Ele, talvez, não sei quando, mas eu já faz algum tempinho, na escola Colégio Dom João Nery, aqui no Bonfim, ali saudosa lembrança, e ele foi convertido aqui em Campinas, membro da Igreja Batista, hoje já está na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e formou-se aqui na Unicamp, atuou na Unicamp por algum tempo, hoje está no Mackenzie e coordena a Associação Brasileira de Design Inteligente, que alguns, se você não viu, é muito interessante, chamou a minha atenção desde a primeira vez que eu vi, e em contato com o professor Anselmo, ele conseguiu contato com o Dr. Marcos, e nós o recebemos com muita alegria, com muita satisfação, e eu vou pedir que possa chegar, vamos chegar e já passar para termos a ministração dessa noite, que Deus possa usá-lo, é uma alegria muito grande, um prazer, que Deus abençoe sua vida e a ministração do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos recebê-lo ficar de pé. Boa noite, irmãos. Privilégio muito grande estar aqui mais uma vez. Se os irmãos quiserem se assentar, com certeza. Muito obrigado. Olha, eu estive aqui há um tempo atrás e, mais uma vez, um privilégio imenso estar aqui compartilhando com vocês as boas novas do design inteligente. Não sei se vocês têm acompanhado, mas o design inteligente hoje no Brasil é um hype. Há algumas semanas ele já ficou entre os 5 assuntos mais comentados no Brasil. Estivemos participando de grandes podcasts e todo mundo está falando de design inteligente. Essa nova teoria sobre as nossas origens. A ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus. Deus criou a ciência, Deus é o autor e consumador da ciência. A ciência só avança porque ela imita Deus. Não sei se você sabe, mas a ciência só avança porque ela imita Deus, é um plágio de Deus. Mas a ciência nega Deus, como é que pode? Não pode. E Deus parece que resolveu se revelar de uma forma absolutamente clara na ciência, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade se veem claramente nas coisas que foram criadas. E é um privilégio muito grande, eu como químico, atuando na química, viver esse momento, o momento em que Deus se revela ainda mais claramente através da ciência. Grandes e grandes descobertas científicas têm sido feitas, revelando cada vez mais os atributos invisíveis de Deus na criação. Na criação da vida, na criação da terra e na criação do universo. Não sei se vocês têm acompanhado as últimas fotos do James Webb. O que aconteceu nessa foto? O universo veio absolutamente pronto. Porque ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Não é assim que você aprendeu com a sua professorinha da EBD? Eu também aprendi assim com a minha professorinha. Irmãos, estamos na ciência nos reconvertendo à palavra de Deus. Olha só, a ciência está se reaproximando de Deus. A gente fez um desvio adolescente. Você sabe quando chega na adolescência, você fica um pouco rebelde. Não é, Ninoca? Cadê a minha Ninoca? Querida. Oi, Ninoca. Mas você, com o passar do tempo, você se volta no bom e velho caminho. Naquela boa história, conta-me a velha história de Cristo e seu amor. Conta do seu sofrimento. Dias amargos passou, quando em terrível angústia lá no Calvário, morreu, sofreu. Conta que ele fez pronto pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Então nós temos hoje, na ciência, um renascer, um reavivamento. E olha que coisa boa você participar desse movimento
Eu tenho tido o privilégio que Deus me deu de acompanhar de perto esse reavivamento científico através da química, porque a química é tudo, e tudo é química. E nós temos, através da química, da ciência, acompanhado esse reavivamento em que a ciência se aproxima novamente de Deus, o autor e consumador da ciência. São tantas e tantas evidências que a ciência hoje tem uma nova teoria sobre as nossas origens. Porque você chegou na sua aula de biologia, o seu professor disse que há 13,8 bilhões de anos atrás, o nada pegou nada para nada, por nada e bum, criou o universo, não foi? E ele criou o universo e, de repente, não tinha planeta. O que aconteceu? Pedrinhas colidiram, se fundiram e se colaram. É o efeito super bonder cósmico. E aquelas pedrinhas foram colando, um planeta surge, incandescente, ele esfria. Júpiter lança umas pedrinhas de gelo, cobre o planeta com 2/3 da sua superfície com água. E se forma ali uma sopa ácida, escaldante e venenosa. Mas naquela sopa ácida, escaldante e venenosa, nasce a primeira ameba, a sua tataravó. Não foi assim que te ensinaram? E aquela tataravó sua, aquela ameba primordial, vai evoluindo, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, passa pelo chimpa, que é teu humano, até dar em você uma ameba evoluída. Grande história épica do seu passado. Eles te contam nas aulas de biologia, não contam? Aliás, eu sempre começo as minhas palestras assim: se somos amebas evoluídas, você já cumprimentou bem, direitinho, a ameba evoluída do seu lado aí? Faça isso de novo, fala assim: um amebinha, um amebão. Boa noite, bem-vindo a Nazarenos de Campinas. E essa foi a história que nos contaram, de que a gente teria evoluído assim. Mas as evidências científicas mais recentes refutam Darwin, refutam o Big Bang, refutam a evolução química, biológica, a evolução do cosmos. Os dados mais recentes mostram claramente que fomos feitos prontos por uma mente inteligente. E esses dados têm sido coletados na teoria do design inteligente. Então, esse é o assunto que eu quero falar para vocês hoje à noite. Quero apresentar para vocês essa teoria desses malucos, beleza? Essa turma aí que fica controlando a sua maluquice, misturada com a sua lucidez. Conhece a música, irmão? Se controlando, os malucos, beleza, do design inteligente. E essa nova teoria surge, nós temos hoje uma nova teoria sobre as nossas origens. A teoria do design inteligente tem ganho novos e novos adeptos pelo mundo, cresce no Brasil, cresce no mundo, ao ponto de ser convidada para debater nos grandes podcasts ao redor do mundo. O maior debate, o mais longo debate do YouTube hoje, se você entra no mundo todo, é um debate entre evolução e design inteligente, em que o maluco, beleza aqui, participou 10 horas e 45 minutos. E depois daquele debate eu não consigo, pastor André, falar menos que 10 horas e 45 minutos. Estão preparados, irmãos? Até às 6 da manhã? Vamos embora. Então, olha, teoria do design inteligente. Vamos colocar aqui essa nova teoria. A teoria que traz um novo paradigma científico sobre as nossas origens. Eu vou fazer uma viagem muito rápida, é só um spoiler da teoria, mas eu quero apresentar os principais pontos para você, para que você fique curioso e consiga se motivar a aprender mais. A gente está com uma ordem a ser cumprida. A Bíblia diz: estais sempre prontos a dar a razão da sua esperança. A fé é o firme fundamento. E nós temos hoje na teoria do design inteligente o firme fundamento sobre as nossas origens. Você pode agora estar pronto a dar a razão da sua esperança. Quando alguém te perguntar e falar assim: você é uma ameba evoluída? Você fala: sou não. Eu fui feito pronto por uma mente inteligente. Eu tenho a palavra de Deus e eu tenho também uma teoria científica. Cientistas ao redor do mundo defendendo a teoria do design inteligente. Um novo paradigma científico sobre nossas origens. Vamos lá?
Então, Geraldo, né? Geraldo, olha, toda vez que eu levantar a mão aqui, você troca o slide, tá bom, Geraldo? Mas nem toda vez que eu levantar a mão assim é para trocar o slide, viu, Geraldo? Tá bom? Beleza? É italiano, né? Tem um pouco de Barletta, né? Nogueira. Às vezes eu levanto assim, não é para trocar, tá bom? Então vamos lá, o próximo. O que é a teoria do design inteligente? Nós temos um cartão na teoria do design inteligente que a gente distribui para os nossos patrocinadores, apoiadores, para quem quer conhecer. Está aí no nosso site. Tem aí a descrição da teoria do design inteligente. Eu vou falar rapidamente para você o que é. Teoria do design inteligente é ciência. Ciência na sua mais pura essência, é um grupo de cientistas que se reuniu, coletou evidências da química, da física e da biologia, da cosmologia, da astronomia, em todas as áreas da ciência, e através dessas evidências, esses cientistas disseram, Darwin morreu, ele errou, e errou feio. Não há a menor chance da gente ter evoluído lenta, gradual e sucessivamente, que aquela história que eu contei para vocês teria algum vínculo com a realidade. E tudo indica hoje, por essas evidências científicas mais recentes, que a melhor inferência para as nossas origens é que fomos feitos prontos por uma mente de extrema inteligência. Essa é a teoria do design inteligente. Cientistas se reuniram e, a partir de evidências científicas, declaram ao mundo que fomos feitos prontos por uma mente inteligente. E essa teoria tem ganho a academia, conquistado cada vez mais adeptos, acadêmicos, professores, biólogos. A multidão dos que defendem o design inteligente cada vez aumenta mais. E olha, mas você vai dizer assim, mas professor, eu não estou surpreso, porque eu já sabia, claro que sim. Por quê? Porque a Bíblia já contava essa história, não contava, irmãos? Olha, nós descobrimos na ciência que o universo, a vida, você e eu fomos feitos com inteligência, com sabedoria, por design inteligente, por arranjo proposital e intencional de partes, por um ser de extrema inteligência. Mas se você já lia a Bíblia antes, você já sabia. Em Provérbios 3,19 está escrito, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Irmãos, eu tenho um podcast, a Bíblia Ciência, é o segundo melhor podcast do Brasil. O primeiro é do meu pastor, Arival, é o Arival Cast. Claro, não é? O segundo é o meu. Você entra lá, a Bíblia e a Ciência, é um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não a ciência sobre a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia já respondia essa questão. Ela já deixava claro que com sabedoria e com inteligência, o Senhor estabeleceu os céus, estabeleceu a terra e estabeleceu a vida. Então, o que tem de super legal na teoria do design inteligente? Meu pai, Valdemar Eberlin, praticamente fundador da primeira igreja batista de Campinas, ele dizia assim, tem coisa que é legal, Marcos, mas tem coisa que é super legal. A teoria do design inteligente, porque ela bate com a palavra de Deus 100%, com aquela velha história que eu aprendi com a minha professorinha da EBD. Sensacional, não é? Próximo. Olha, a teoria do design inteligente diz que o universo foi feito pronto por um ser de extrema inteligência. É a complexidade irredutível, uma complexidade que não se pode reduzir. Mas a Bíblia também já contava. Em Salmos 33:6 está escrito assim, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo Espírito de sua boca. Em outras traduções está escrito assim, Deus soprou o universo à existência. Em Salmos 33:9 está escrito assim, porque ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. Irmãos, tem crente que crê no Deus do devagarinho, não tem? Eu também já criei uma vez, o Deus que guiou as coisas, lenta, gradual e sucessivamente. Eu brinco, o Deus do devagarinho, eu também já fui crente no Deus do devagarinho, mas o Deus da Bíblia é o Deus do rapidinho. Não é? Quando Jesus falou assim, Lázaro sai para fora, quanto tempo demorou, irmãos? Lázaro, lenta, gradual e sucessivamente foi sendo recuperado ao longo de milhões e milhões de anos e depois saiu, foi?
Ele saiu imediatamente, não foi? É o Deus do rapidinho. Olha o próximo. A teoria do design inteligente, portanto, apresenta ao mundo uma coleção de evidências. Quando que essas coleções de evidências começaram a aparecer? O grande nome da teoria do design inteligente está aí. Michael Behe, um professor dos Estados Unidos, ele lançou ao mundo esse livro, que está aí no meio, o segundo, da esquerda para a direita, A Caixa Preta de Darwin. Quando esse livro foi lançado em 1996, foi um pânico geral na academia. A Caixa Preta de Darwin disse que Darwin morreu. E quando a caixa preta da vida foi aberta, descobrimos ali sinais claríssimos de design inteligente. Esse livro foi um sucesso no mundo. Lançou as bases da teoria do design inteligente, fez o design inteligente conhecido no mundo. E grandes grupos começaram a se formar ao redor do mundo a partir desse livro. O livro é sensacional, foi traduzido em português, então você pode comprar e ler. Quem traduziu é um cara sensacional, eu conheço, né, Otiniel? Não conhece? Você também conhece, né, Otiniel? O cara é joia, sensacional, conhece tudo de bioquímica, química, é amigo do Michael Behe. Traduzia, ligava para ele se tinha dúvida. A tradução ficou sensacional, pode comprar, eu garanto. Quem traduziu, irmãos? Eu! A Involução de Darwin, o segundo livro do Michael Behe, absolutamente sensacional, porque ele diz o seguinte: a única coisa que acontece na Terra é ladeira abaixo, estamos evoluindo, irmãos, zero de evolução. E você tem percebido isso, não tem? A bioquímica moderna mostrou que não evoluímos sequer uma gotinha. Deus concluiu a sua obra e viu que era muito bom. Depois do muito bom de Deus, ladeira abaixo. Olha o próximo, Geraldo. Um grande best-seller, Stephen Meyer, um outro grande teórico da teoria do design inteligente, acaba de lançar esse livro, O Retorno da Hipótese Deus. E o que tem nesse livro? Ele tem assim, olha, as grandes descobertas científicas da ciência, as últimas grandes descobertas estão apontando para quê? Para que aquela ideia de que você é uma ameba evoluída, daquela ideia que o nada pegou o nada. Porque é assim o Big Bang, né, irmãos? O que tinha antes do Big Bang? Não tinha nada. Então, quem criou do nada o Big Bang? O nada. E ele pegou o que para fazer o universo? Nada. E ele queria o que fazer com aquele nada? O nada não quer fazer nada. E o nada pega o nada para nada por nada e bum, cria tudo. E o Stephen Meyer, nesse livro, diz assim, olha, caíram essas teorias. Hoje, as grandes descobertas científicas estão trazendo Deus de volta à ciência. Deus está de novo no trono da ciência, da onde ele nunca deveria ter saído. Deus é o autor e consumador da ciência. Deus é o que dirige a ciência. As grandes descobertas da ciência foram feitas por acidente. Fleming, quando descobriu a penicilina, ele saiu de férias. Conhece a história? Aí um fungo foi lá e começou a matar as bactérias. Ele chegou e descobriu a penicilina, que tem salvo milhões e milhões de pessoas, os antibióticos. Perguntaram a Fleming, Fleming, grande obra dos homens, ciência, ciência, ciência. Que grande obra você fez? Louvor e glória a Fleming. Ele disse, não, eu não fiz nada. Eu só achei, a penicilina já estava lá. E eu dou graças a Deus porque me deu o privilégio de achá-la. Irmãos, 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, ateus. Não, homens que criam em Deus. Tem gente que acha que cientista bom é cientista ateu, não é? Você não fica pensando assim? O Marcos é cristão, não deve fazer boa ciência. Muitos falam assim, alguns me ligam e falam assim, Marcos, você está louco? Você precisa ver um médico. Eu falo o quê? Um psicólogo? Não, um psiquiatra. Olha só, mas os grandes da ciência eram homens que criam, que creem e que continuarão crendo em Deus. 90% dos ganhadores de prêmios Nobel. Então, Deus está de volta à ciência. Esse livro do Stephen Meyer, sensacional, é um best-seller na Amazon. E no Brasil? Quem é que tem coletado essas evidências e tudo mais? O herege aqui. Marcos Eberlin, eu tenho 3 livros, se você quiser adquirir, está ali na saída. Nós temos o Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. O Anteevidência, quando foi lançado, essa capa original,
Ele ficou entre os 1000 mais vendidos na Amazon. O primeiro em bioquímica, primeiro em evolução. Naquele dia eu fui olhar se o Paulo Coelho estava na lista, viu, pastor André? E o Paulo Coelho não estava. Irmãos, ganhei do Paulo Coelho. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco e vindo da onde, irmãos? Nasci em Campinas, vindo da zona de transição. Vocês sabem que Campinas não é interior, né? Vamos combinar aqui, né, pastor? O senhor sabia também, né? Formado no Dom João Nery, Campinas é zona de transição. Mas Deus me deu esse privilégio. Olha, esse livro tem um endosso de 3 ganhadores de prêmios Nobel. Cientista bom é cientista teu, irmão. Cientista bom é cientista que crê em Deus e faz ciência para o seu louvor e a sua glória. Irmãos, tem esse livro. Outro dia eu comprei, fui ler, decidi jogar fora, depois desisti. Porque alguém poderia achar, vou colocar fogo. Porque diz que o design inteligente é uma quarta visão cristã sobre as nossas origens. Absolutamente equivocado. O design inteligente não é visão cristã, irmãos, é um empreendimento de cientistas. É uma teoria científica que nasceu na ciência por cientistas. E é uma teoria que, ao avaliar as evidências, diz que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Agora, o que acontece com essa ciência? Bate exatamente com a única visão cristã que nós temos. Não temos 4, nós temos uma só. Deus fez pronto pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Ele disse, haja e ouve. Não é assim? A Bíblia é clara demais. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus, quando questionado sobre o casamento, disse, não tendes lido que desde o princípio os fiz, homem e mulher? Desde o princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, tem crente que crê que Deus lenta, gradual e sucessivamente foi construindo as coisas, não faz sentido. No modelo do Big Bang, por exemplo, a Terra aparece depois de 9 bilhões de anos, mas a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus. E até o primeiro versículo da Bíblia você tem que rasgar e jogar fora. Irmãos, ele fez, pronto. A gente teve um debate ontem, né, pastor André? Foi sensacional. Você pode assistir no YouTube sobre como Deus criou todas as coisas prontas, pelo poder único, exclusivo da sua palavra. O próximo, vamos lá, Geraldo. Olha, então a teoria do design inteligente, o que ela faz? Volta Geraldo, para o Big Bang. Isso. Olha, o que a teoria do design inteligente faz? Gente, esquece esse modelo. O universo não evoluiu daquele ponto primordial. O universo não explodiu a sua existência. Aquela nuvem gasosa em expansão não foi se estruturando ao longo de bilhões e bilhões de anos. Não há evidência nenhuma. O universo é complexamente irredutível. Ele foi feito pronto. São 26 constantes universais que estabilizam o universo. Todos os sinais hoje indicam claramente que o universo foi feito pronto por um Deus Todo-Poderoso. Próximo, Geraldo. A teoria do design inteligente diz o seguinte, então. Você aprendeu na sua aula de química ou biologia que aquela sopa ácida escaldante venenosa de Stanley Miller se provou a evolução química. Parece até que naquela sopa está saindo lá a sua tataravó. Está vendo lá os bichinhos? Aonde? Aqueles ali, ó. Sua tataravó. E eles contam essa história, irmãos, esqueça a evolução química. O design inteligente foi avaliou todas as hipóteses e percebeu que a química proíbe a evolução química. E todas as evidências mostram que um ser de extrema inteligência estabeleceu a bioquímica da vida e a estabeleceu pronta. Mostrar algumas evidências para vocês. O design inteligente também fala, olha, essa árvore da vida de Darwin, que aquela ameba primordial foi evoluindo, passando pelo chimpa, que seria o teu humano, nunca aconteceu. Homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé. Tarzan sempre foi Tarzan, Jane sempre foi Jane, Chita sempre foi Chita. Quem assistiu o filme Tarzan aqui? Deixa eu ver. Só os cabelinhos brancos, hein, irmãos? Ô, glória, hein? Chita sempre foi Chita, Tarzan sempre foi Tarzan, Jane sempre foi
Jane, irmãos, descanse em paz, o chimpa não é teu mano, você não tem nenhum parentesco com os chimpanzés, nem com gorilas, com orangotangos, você foi feito pronto à imagem e semelhança de um grande Deus. E a ciência que está mostrando isso, a teoria do design inteligente. Olha o próximo, Geraldo, vamos lá. Então, esquece essa história, que agora a microbiologista está observando o seu tataravô micróbio primordial no microscópio. Isso nunca aconteceu. Por que a gente diz que nunca aconteceu? Porque os mecanismos que a evolução um dia propôs não têm poder nenhum criativo. Nós fomos investigar, é um grupo de cientistas imenso no mundo. No Brasil são mais de 3.000 membros da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. São bioquímicos, biólogos, químicos, astrônomos, cosmólogos. E a gente foi observar as mutações. Irmãos, mutação é defeito no seu genoma. E defeito, todo mundo sabe, causa o quê, irmãos? Defeito causa o quê? Defeitos. Defeitos causam defeitos. Nós fomos ver as mutações, que é o mecanismo básico da evolução, que teria pego aquela ameba primordial e transformado nas mais diferentes, sofisticadas e incríveis formas de vida do planeta, e percebemos que as mutações são todas defeitos que causam defeitos. Mas de vez em quando um defeito é vantajoso, não é? Eu brinco, se tiver uma pandemia de cáries, pastor André, quem escapará da pandemia de cáries? Os banguelas. Muito bem, pastor André. E tem duas vantagens desse defeito. Eu digo assim, são defeitos vantajosos em algumas situações. Por exemplo, se você é banguela, você escapa de uma pandemia de cáries. E também não vai para o inferno. Por quê, pastor André? Por que, gente? Por que um banguela não vai para o inferno? Porque a Bíblia declara que no inferno nós teremos choro e ranger de dentes. O Nicolas já sabe minhas piadas. Ranger de dentes, irmãos. Mutações causam defeitos e defeitos causam defeitos. É isso que a gente aprendeu. A seleção natural. A seleção natural, ela seleciona o mais apto. Só um spoiler rapidamente, a gente poderia dar uma palestra para cada um desses tópicos aqui, não é? 10 horas e 45 minutos. Quem está disposto, irmãos? Uau! Tem uns malucos beleza aqui também. Seleção natural, irmãos. Seleciona o mais apto. A seleção natural seleciona o mais apto? Nunca fez isso. A seleção natural, ela ceifa o mais debilitado. Todos nós escapamos aqui da pandemia, certo? A não ser que tenha algum zumbi aí, né? Agora, você escapou porque você desenvolveu um novo sistema imunológico? Você escapou porque você era mais poderoso no seu respirar? Você desenvolveu um novo sistema de filtro que, de fato, filtrou os vírus? Nem precisou usar a máscara? Não, você escapou por quê? Porque você era menos debilitado, irmão. Só isso. Os mais debilitados, infelizmente, foram ceifados. É assim que a seleção natural age. E o tempo? Falarei do tempo um pouquinho mais para frente. Veja o próximo, Geraldo. Esse é bem legal, o exemplo. É uma piada, não sei se você conhece. Tem dois andando na floresta, descalços. De repente vem um leão, começa a correr atrás deles. Um pega o seu tênis e rapidamente começa a colocar o tênis. O outro olha para ele e fala assim, rapaz, está colocando tênis, você acha que com tênis você vai correr mais do que o leão? Ele falou assim, ele vira para o outro e fala assim, não preciso correr mais que o leão. Eu só preciso correr mais que você. Aí o leão vem, ceifa o mais debilitado. Viu como é que a seleção natural age? A seleção natural deu o tênis para que o outro escapasse? Não, o tênis já estava lá, irmãos. Ou você tem tênis, ou você não escapa do leão. Os dois seriam pegos. Irmãos, um dia que você precisar voar, nem tomando Red Bull, que te dá asas, você está extinto. Todo o arsenal genético que nós temos, que Deus colocou em nós todos, nos permite variar. Mas toda vez que você varia, você perde a sua capacidade. Irmãos, tem gente que é brancão, alvo como a neve. E ele chega no espelho e fala, Senhor, graças te dou porque sou alvo como a neve. Aí começa até a cantar aquela música, né?
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Me ajuda, irmãos. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Irmãos, Deus lava o nosso coração, não nossa pele. Irmão, você é brancão, brancão, brancão. Sabe qual é a má notícia? Você é um mutante, deficiente, debilitado. Você perdeu a bênção, irmãos, a melanina. Você é negro, dê graças a Deus, a bênção ainda está com você. É uma proteção solar, mas você precisou se adaptar. Os seus ancestrais tiveram que ir lá pensa um lugar bem frio, Sibéria, como o meu bisavô. E lá você não estava absorvendo muita vitamina D, não é? Então você foi perdendo a sua bênção, a melanina. Mas toda vez que você adapta, você perde, você ficou menos apto. É assim que a seleção natural age. Próximo, Geraldo. Olha, quando é que eu me converti do design inteligente ao design inteligente? Quando essa revista foi publicada, eu conto essa história no meu livro Fomos Planejados. Em 2008, a Super Interessante lançou essa revista, Darwin, o Homem que Matou Deus. Irmãos, a ciência tinha matado Deus, não tinha? A ciência tinha matado Deus com a evolução, a ciência tinha matado Deus com o Big Bang. A ciência tinha matado Deus, tinha dito que ele não poderia nem mais sequer colocar o seu pezinho na porta com essas teorias. Quando eu vi essa capa da revista, eu falei assim, epa, não. Ele nunca matou Deus. E eu comecei a estudar em 2008, para que eu pudesse chegar aqui, na Igreja Nazareno de Campinas, 2023, e chegar para vocês e falar o quê? Irmãos, pela ciência moderna, as mais recentes descobertas, Darwin morreu e o nosso Deus vive, Ele reina absoluto, inclusive na ciência. Quando surgiu a teoria do design inteligente? Já disse para vocês com esse livro, A Caixa Preta de Darwin, em 1996, Michael Behe lança esse livro sensacional, que hoje, de fato, mostra as bases do design inteligente. No Brasil, em 2018, quando eu lanço Fomos Planejados, o design inteligente passa a ser conhecido no Brasil. E vários núcleos têm sido criados. O design inteligente tem metodologia científica, de fato é uma teoria científica que usa de metodologia científica, de estratégias para avaliar a vida e conclui que fomos feitos por uma mente inteligente? Claro que sim, é o quarteto fantástico do design inteligente. É a complexidade redutível, é a informação arbitrária, é o ajuste fino do universo e a antevidência genial. Muito bem, Geraldo. E olha só, o que é complexidade redutível? Por que a gente diz que o universo, a vida, a Terra não poderiam ser formados lenta, gradual e sucessivamente? Porque elas têm, todos esses três, têm uma complexidade que não se pode reduzir. E Michael Behe usa uma ratoeira. Irmão, você vai pegar um rato, precisa de uma ratoeira, vai lá buscar a ratoeira e a ratoeira se encontra, mas está faltando a mola, está faltando a trava, a base. O que você faz? Ou você acha a peça certa, que encaixa na posição certa daquela ratoeira específica, ou você nunca pegará com aquela ratoeira um rato. Sai correndo atrás dele, quem sabe, mas com a ratoeira não. Então a complexidade redutível do Michael Behe, ele usou a ratoeira, a vida é como uma ratoeira, irmãos, ou você tem todas as peças que se encaixam e se integram e trabalham coerente e consistentemente numa mesma ratoeira, ou ela nunca funcionaria como uma ratoeira. Então a vida foi feita pronta, com todas as suas partes integradas, consistentes, coerentes. E se você tirar uma partinha qualquer, ela deixa de funcionar. Para que você esteja vivo, você precisa do seu sistema imunológico, você precisa das suas quinesinas para transportar cargo, você precisa dos ribossomos para formar as suas proteínas. Uma complexidade que não se pode reduzir, uma grande evidência de que uma mente inteligente colocou todas as partes juntas. Olha o próximo argumento. Esse é o flagelo bacteriano. É o mascote da teoria do design inteligente. Esse motor está presente nas bactérias, que têm uma cauda, e elas se movimentam em busca de comida, em meios aquosos, celulares.
E esse motor roda a 100 mil RPMs. É um motor do flagelo bacteriano. Ô Tiniel, o motor da Ferrari, quanto que roda? 10 mil, 12 mil. Uma bactéria tem um motorzinho na sua cauda que roda a 100 mil RPMs. Esse motor quebra e se conserta em funcionamento. 48 complexos proteicos formam esse motor. Se você tirar qualquer uma dessas partes, esse motor para de funcionar. É um exemplo evidente de design inteligente, de complexidade irredutível. Olha o próximo. A informação da vida, ela é uma informação arbitrária. Alguém, por livre arbítrio, foi lá e escolheu as letrinhas do nosso código genético, ATGC, Agnaldo Timóteo Gal Costa. Não foi assim que você aprendeu? E é um embaralhar de informação química, são vários e vários códigos. Não é só o código genético, a gente tem o splicing alternativo, o overlapping genético. Nós temos a epigenética, a marcação com marcadores específicos, metilação, acetilação. Você desliga genes, você liga os genes. Toda essa informação arbitrária, por livre arbítrio, mostra claramente que fomos feitos prontos por uma mente inteligente. Olha o próximo argumento. Ainda não. Olha só como que o DNA funciona. É uma dupla hélice. Se você conhece um pouquinho de química, você vai entender a beleza disso. Tem 25 angstroms ali dentro. É uma base pequena que só encaixa com uma base grande. Se pôr duas grandes não tem espaço, se pôr em duas pequenas elas não se encostam. Um outro critério de seletividade é 2 ligações de hidrogênio com 3 ligações de hidrogênio. O cara que fez isso era um químico sensacional. Fantástico, não é? E o universo? O universo tem um ajuste finíssimo. Irmão, são 26 constantes universais. Se você mudar uma dessas constantes universais, uma casinha que for depois da vírgula, o universo ardendo, ele se desfaz. Aí disseram o seguinte, não, Marcos, sabe o que é? A gente tem essa sorte sortuda que a gente tem aqui para ter essas 26 constantes super bem calibradinhas, porque a gente vive no multiverso. Tem milhões e milhões e milhões de universos, e esse universo aqui calhou de ser sortudo o suficiente para ter a sorte sortuda suficiente que ele tem. Já escutou essa história, irmão? O multiverso, recentemente eu descobri que de fato existe. Sabe por quê? Porque eu assisti um filme, o Homem-Aranha. E não tinha um multiverso lá, Tiniel? Claro. Oi. Homem-Aranha no multiverso, Nicolas. É o nome do filme, filha? Rapaz, só em Hollywood que tem multiverso, irmãos. Eu falo sobre essa possibilidade do meu livro. Sabe o que fizeram? Foram calcular a sorte sortuda desse universo. Sabe o que nós descobrimos? O universo não tem sorte sortuda sequer para calibrar a sorte para uma das constantes universais, e nós temos 26. Não temos sorte sortuda suficiente, são os recursos probabilísticos do universo, sequer para formar uma única proteína. E nós temos 5 milhões de proteínas. Irmãos, esquece essa história de multiverso, porque diz que a gente tem uma sorte sortuda muito grande nesse universo, entre milhões e milhões de universos, mas nós não temos sorte sortuda aqui. Irmãos, quem lembra dos anões do orçamento? Aqueles que falaram que ganharam 227 vezes seguidas na loteria. Quem lembra? Levanta a mão. Eita, cabelinho branco, tudo de novo. Olha aí, pastor César, André. Irmãos, alguém acreditou que o cara ganhou 227 vezes seguidas na loteria? O que ele fazia? Ele comprava os bilhetes. Então, quando falta sorte, vem o quê? Design inteligente, uma ação inteligente, ficou comprando bilhete. Percebeu? O quarto argumento é a antevidência genial. Eu tive o privilégio de estabelecer esse argumento dentro do movimento mundial do design inteligente com esse livro, Antevidência. A antevidência é uma capacidade, você está vendo ali? Com esse diagrama você entende muito bem o que é antevidência, não entende? É a capacidade que só mentes inteligentes têm de, ao observar um sistema mortal, antes mesmo desse sistema funcionar, perceber nesse sistema um grande problema mortal, e providenciar a solução, o capacete.
Mentes inteligentes conseguem fazer isso. Irmãos, a vida está recheada de grandes casos em que problemas mortais foram resolvidos de antemão. Olha o próximo. Esse aí. Olha, quem teve filho aqui? Mulher que teve filho. Deixa eu ver. Elizabeth, não vale? Seu nome, irmã? Isso, você mesmo. Gisele. Gisele teve um filho? Como é que ele chama? Menino? 2, 3? O moleque, como é que ele chama? Tudo menina? A menina, a primeira, a primogênita. A Júlia. Gisele, quando você teve a Júlia, o pai da Júlia, quem seria? O pai da Júlia. Está aí? Não. Quando o pai da Júlia entrou nesse negócio, com quantos espermatozoides ele entrou no começo? Você sabe? 200 milhões. E você entrou com só um óvulo, certo? Mas quantos espermatozoides ficaram ao redor do seu óvulo quando a Júlia foi concebida? Chegaram quantos? Dos 200 milhões. 200. Mas quantos espermatozoides, Gisele, perfuraram o seu óvulo? Apenas um, irmão. Sabia disso? Partem 200 milhões, chegam 200. Ele calculou direitinho, porque espermatozoide é macho, né? Ele vai fazer a curva, é para a direita, ele erra, vira para a esquerda, para no caminho, né? Cansa, não chega. Chegaram 200. Mas, irmão, se 2 espermatozoides perfurassem o óvulo da Gisele, a Júlia nunca teria nascido e a Gisele talvez tivesse morrido. Mas o primeiro momento que o primeiro espermatozoide, Gisele, perfurou o seu óvulo, o que aconteceu? Você sabe? Por que o segundo não conseguiu perfurar? Porque um processo magnífico, irmãos, endureceu a camada externa do óvulo e fez assim, ó, crack, uma camada, uma chuva de cálcio. Um processo magnífico, metabólico, endureceu o óvulo. E o segundo não perfurou. O barulho é tão grande, Gisele, tão grande que dá para escutar. Você escutou? Não. Sabe por quê, Gisele? Você estava distraída, irmã. Próxima vez, presta mais atenção, não é? E se não escutar, o que é? Falta de fé. Entendeu? Irmão, sensacional esse processo da antevidência. Mas é só esse? Irmãos, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem acha que o ovo veio primeiro? Levanta a mão. Quem vota na galinha? E quem, como eu, vota na galinha com ovo dentro? Galinha com ovo dentro. Irmãos, a vida veio como uma galinha com ovo dentro, senão ela nunca teria dado partida. Olha o próximo. A camada de ozônio, irmãos. É uma camada sensacional que nos protege da radiação ultravioleta, danosa do sol, UVC. Se a camada de ozônio não estivesse desde lá do começo, você estaria torrado aqui na Terra. Olha outra grande proteção antevidente. Esse é o mecanismo todo, é a química do O. Está vendo ali, olha? A química é complicada, mas quando eu explico, fica fácil. Presta atenção. Olha o que acontece na nossa atmosfera. Vem a radiação UVC, do mal. O oxigênio absorve e forma O. O O reage com o O e forma o O, que é o ozônio. Agora o O vai lá e absorve o excesso da radiação UVB. Mas quando o O absorve o excesso da radiação UVB, ele se quebra em O mais O. Agora o O reage de novo com o O e forma o quê? O O. É a química do O. Gisele, da próxima vez que você for na praia, lugar bem calminho, tranquilo, direciona os seus ouvidos para o céu, você vai escutar esse O. E se não escutar, o que seria, Gisele? Falta de fé, irmã. Irmão, sensacional a camada de ozônio. O campo magnético da Terra. Quem assistiu o Dr. Smith, Perdidos no Espaço, quando ele ligava, cabelinho branco de novo, olha aí. Nossa espaçonave é protegida por um campo magnético, o campo magnético da Terra. Quando o Sol tem ventos, tempestades, ventos solares, manda para a Terra, desvia para... Próximo, Geraldo. Desvia para os polos. E lá o exibido e o exagerado, o que ele faz? Ele dá o seu show, a aurora boreal. Sensacional esse nosso Deus, não é? Eu digo que Deus tem 3 novos atributos que você só encontra nas minhas palestras. Exibido, exagerado e muito bem-humorado.
É o nosso grande Deus. Sensacional. E a água, irmãos? Ó, ele vai e pega esse líquido maravilhoso e cobre o nosso planeta certinho com 2/3 de água. Irmão, se a Terra fosse todinha coberta de água, o que seria? O que você seria? Um peixe, uma sereia, uma baleia. O que você prefere? Tubarão. Olha só, mas não, ele cobriu certinho, tem água e tem continente para você ficar em cima, irmãos. Olha que sensacional. A água funciona como um tampão térmico. Absolutamente sensacional. Você vai beber água, você fala assim, insípida, inodora e incolor, não é? Ainda bem, né, irmãos? Já pensou se a água tivesse gosto ruim, cheiro ruim? Se a água fosse verde, já pensou, irmãos? Ah, que coisa horrorosa. A água teria que ser preto e branca. Por quê? Ah, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta querida. Irmãos, precisou de um Eberlin para ganhar o primeiro título da Ponte Preta. Não sei se vocês perceberam, mas meu primo, Marco Antônio Eberlin, né, foi o primeiro a ganhar um título pela querida macaquinha, a mais amada do Brasil. Pastores, precisa ensinar o povo que amor, amor, amor. Para um time de futebol, precisa ser amor ágape, sem recompensas. Que você só exerce quando você torce pela Ponte Preta. Ah, mas agora, né, ganhou esse daí, não sei. Mas olha só, sensacional. A água, irmãos, tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. Esse líquido é milagroso, tem 74 milagres nesse líquido. Por isso, irmãos, que não precisa colocar do lado da TV. Já tem milagre suficiente, é só beber. Olha, a água flutua. O gelo flutua sobre a água, irmãos. O gelo sólido, a água sólida flutua na água líquida. Por que o gelo flutua? Outro dia o cara falou assim, é para afundar o Titanic, professor. Não é, irmão, se o gelo não flutuasse, o que aconteceria? A vida estaria extinta na Terra, estaria extinta na Terra. Não é só o peixinho que salva não, irmãos. Agora, a água faltou da aula de física, porque sólido é mais denso do que o seu líquido. A única exceção nas condições normais de temperatura e pressão é a água, o milagre de Deus. E aí, para que serve a água? O próximo, Geraldo. Para preservar os peixinhos. Nos lagos lá, você tem o gelo na superfície. O gelo é um isolante térmico, forma uma garrafa térmica, fica 4 graus Celsius. E na Sibéria pode cair para 50, 60, 70 graus negativos. O peixinho fica lá numa boa, numa garrafinha térmica a 4 graus Celsius. Deus cuida de toda a sua criação. São evidências demais para a gente negar o design inteligente, não é? A gente está atolado, afogado, abarrotado, encharcado de evidências de design inteligente. E aí o exibido exagerado, depois de fazer tudo isso com a água, ainda vai dar o seu show. Porque ele cria os cristais de neve. E a gente vai olhar os cristais de neve, né, Geraldo? Todos os cristais de neve são diferentes uns dos outros, e todos magníficos. O cálculo diz que em 67 milhões de cristais de neve vai aparecer um igual. Então ninguém vai conseguir ver. É cristal de neve demais para observador de menos. E ele é ou não é um exibido e um exagerado? Olha cada cristal magnífico, tudo diferente um do outro. Podia ter uns 100 diferentes, já estava bom, não estava, Daniel? 200, 300, mas 67 milhões. Sensacional. Agora tem gente que fala assim, mas professor, o universo... A gente sabe que Deus guiou o Big Bang, não é? Esse modelo aí é muito sólido, professor. Como é que você acha que Deus não criou? Olha, foi um padre que propôs o modelo. Oh. Irmãos, importa quem propôs, importa o modelo. Será que esse modelo bate com os dados? Recentemente eu disse para vocês que Deus resolveu acabar com essa história da evolução, do cosmos, da evolução química e da evolução bioquímica. Sabe o que ele fez? Deus guia a ciência. Deus falou assim, NASA lança o Hubble.
E a NASA lançou o Hubble, o telescópio Hubble. E esse homem, Robert Williams, era o diretor do programa Hubble, ele tinha 100 horas para tirar a foto que ele quisesse. Ele falou assim, aponta para um ponto escuro do universo, que eu quero ir nas profundezas mais profundas do universo e tirar uma foto que estaria ali no início do universo. Eu não vou explicar direitinho aqui, né, que vai demorar muito tempo, mas é uma condição que um telescópio desse poderia fazer, pegar uma luz que estaria chegando do início do universo. E ele falou assim, nesse início do universo nós vamos provar o Big Bang, porque não vai ter nada. É a idade das trevas, a era das trevas. Lá não vai ter galáxia, vai ter uma pouca outra estrelinhas. Vamos ver o que vai dar? Vamos provar o Big Bang? A foto chegou. E quando a foto chegou, o que aconteceu? Pânico, desespero total. A foto mais espetacular da história da ciência chegou. E olha só, dá uma olhadinha, irmãos. É essa foto aí. Contempla. O que nós estamos vendo? O universo no seu início. E o universo está absolutamente pronto. Cheio de galáxias. As galáxias estão massivas e suaves, estruturadas. Cheia de estrelas, todas com toda a metalicidade possível, todos os elementos de hidrogênio a ferro. Irmãos, a gente tem a foto, e contra a foto não há argumento. Você estava falando assim, não fui eu. Olha a foto aqui, garoto. Não há argumento. A foto mais espetacular da história da ciência. Mas aí, o que a NASA falou? Não, a gente vai criar um outro telescópio que vai mais profundamente ainda. E esse novo telescópio, indo mais profundamente, vai mostrar que a gente errou nos cálculos. E vai mostrar o universo em formação, lenta, gradual e sucessivamente. Veio a foto do Hubble, do James Webb, confirmou a foto do Hubble. Irmãos, na maternidade do universo, o universo estava assim, todo estruturado, as galáxias todas formadas, super massivas, com os buracos negros todos estruturados, galáxias de todos os tipos, todos os tamanhos. O James Webb e o Hubble colocaram um ponto final. O universo foi feito, pronto. Há muito tempo? Não, senão o universo estaria envelhecido. Assista um podcast que nós fizemos, uma live com o professor Adalto Lourenço, acabamos de lançar no nosso canal ontem. Um cristão pode crer no Big Bang? Assista. Pode não, irmãos. Deus fez pronto pelo poder único e exclusivo de sua palavra. E as fotos mostram. Sensacional. Pergunte, porém, aos animais, e eles os ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe os peixes do mar, que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez tudo isso? O design inteligente faz ciência como Jó. A Bíblia nos ensina a fazer. A Bíblia nos ensina a perguntar para homens, para o seu professor de biologia, para o seu professor de física? Não, maldito o homem que confia no homem, e 100% nos seus cientistas. A Bíblia fala assim, pergunte à natureza, pergunte às coisas criadas, a terra, os peixes, os pássaros. Quem deles não dirá que foi a mão do Senhor que fez todas essas coisas? Vamos dar uma olhadinha, irmãos? Olha isso aqui, é a máquina que produz as proteínas nas suas células, são os ribossomos tricotando as suas proteínas, fazendo assim, 15 pontos proteicos por segundo, tricotando todas as proteínas. E tem tanta dessa maquininha, os ribossomos, né, Gisele, que se você ficar bem paradinho agora, você vai sentir uma cosquinha, porque essas maquininhas estão todas trabalhando. Está sentindo a cosquinha, Gisele? Não? Falta de fé, irmã. Pastor André, né? Trabalha um pouco mais, né? Olha só, gente. Olha essa outra. A gente tem robozinho dentro da gente que anda com pezinho, com perninha, vai andando assim, ó, carregando as máquinas moleculares. E eu digo, ela vai cantando aquela musiquinha. Eu vou levar maquininha, eu vou. Está escutando a musiquinha, Gisele? Não. Sensacional, irmãos. Você é uma máquina robotizada, sabia disso? Milhões e milhões desses robozinhos estão andando dentro de você. Você é parente de chimpanzé? De jeito nenhum. Irmão, você é 100% diferente em cromossomo Y, você é 80% diferente em proteína, você é 33% diferente no seu genoma.
A sua fala e o raciocínio excedem ordens e ordens em grandezas o chimpanzé. Seu cérebro é 4 vezes maior, você tem um branquinho no olho, você ri, o chimpanzé não sorri. Você chora, o chimpanzé não chora. Você compõe melodias, o chimpanzé não compõe melodias. Irmãos, descansem em paz, o chimpa não é teu mano. Outro dia eu fui no zoológico, tinha um vidro assim, eu conseguia ver o chimpanzé, ele não conseguia me ver. Eu cheguei bem pertinho dele assim, ele parou pertinho de mim, eu comecei a olhar assim e falei, mano, nada a ver. Gente, nem na ciência da parecência você é parecido com o chimpanzé, é totalmente diferente. Irmãos, Deus é ou não é um designer exibido e exagerado? Eu fico mostrando essas fotos aqui, né? Dá vontade de chorar no final. Olha, isso aqui é uma lagarta, irmãos. Parece que vai para Marquês do Sapucaí, não parece? Olha que sensacional. Olha, quando você mistura cor, irmãs, quando você mistura cor, você fala assim, vou no culto da noite hoje na igreja Nazareno de Campinas, pastor André, todo mundo vai bonitão lá, as mulheres todas bonitas, eu vou caprichar hoje. Coloca uma calça verde com uma blusa amarela, um sapato rosa, você vai olhar no espelho e fala, nossa, ficou brega, não é? Vou é de preto básico. Irmãos, mas quando Deus mistura a cor, fica sensacional, não fica? Olha aí, o pato mandarim, vamos lá, rapidinho, Geraldo, isso é uma borboleta, mimetismo e camuflagem, quando ela fecha as suas asas, fica uma figura de uma serpente, o mimetismo e camuflagem não faz o menor sentido à luz de Darwin, a beleza não faz sentido à luz de Darwin, se você é bonitão, chega um leão do seu lado, você fala, eu sou lindo, ele vai dar bola? É melhor você ser feio e correr, irmãos, não é? Olha só, ele tem todos os estilos, não tem? E ele é meio bem-humorado. Olha, dá uma olhada, o próximo. Quando ele põe cor, fica bonito. Quando ele não põe, fica ainda mais lindo. Sabe qual é o animal mais lindo nas pesquisas? O cavalo negro. Irmão, você é negro, você tem a pele mais linda entre os humanos. Quem criou o código Morse? Samuel Morse? Foi. Mas quem de fato criou o código Morse? Os vagalumes, que decoram a capa agora do Antevidência. Sabia que eles usam uma luzinha de LED e eles se comunicam por código Morse. Aquele piscar não é um mero piscar, irmãos. Eles estão lá, pentelho à direita, desvia para a esquerda, blá, 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 vamos lá, estamos chegando perto da comidinha. Epa, mais um pentelho, agora todo mundo desviando para a esquerda. Percebeu? Irmão, esse bichinho aqui, né, o Tiniel, que adora os livros de biologia e tudo mais, ele resiste a nitrogênio líquido, a água fervente. Levaram ele para o espaço, ele sobreviveu no espaço, e pior, reproduziu no espaço. A evolução não tem a menor chance de explicar esse bichinho, os tardígrados. Eu falo nos meus livros. Olha, esse livro, esse pássaro, é o Pássaro do Paraíso, do Wilson, que decora o meu livro. E nas costas dele está dizendo qual é a sua causa. Está vendo o I com pontinho amarelo? E o D? Intelligent Design. É o ID Bird. Uma companhia no Brasil, a Zoom, lançou agora o ID Bird, um programa de design inteligente para crianças, o D-Maker, com o ID Bird. Sensacional, não é? Olha, irmãos, está vendo esses besouros aí? Eu quero que você escolha o besouro mais bonito. Escolhe. Tem mais de 1 milhão de besouros coloridos na Terra. 1 milhão, né? Mais ou menos, né, Otiniel? Eu não sei exatamente esse número. Escolhe o mais bonito. Consegue? Escolhe o mais bonito. Eu sempre faço essa pesquisa, sabe o que acontece? Ninguém consegue escolher. Por quê? Toda vez que aparece um novo, você quer trocar, não é? Porque Deus é assim. Quando ele entra num concurso com 1 milhão de obras, ele ganha em todas essas 1 milhão de obras em primeiro lugar. Todos são lindos, não são? É difícil dizer qual é o mais bonito, porque obra de um grande Deus, exibido e exagerado. Quando ele põe muita cor, fica bonito. Quando põe pouca cor, também fica, não fica? E para não falar que eu não falei das flores, mas vou falar, irmãos, dá uma olhada isso aqui. Flor passarinho, pode. Flor macaco prego. Flor bercinho, com bebezinho. Flor caveira, Darth Vader. E o desespero dos vegetarianos. Irmãos, qual é o desespero dos vegetarianos?
Plantas carnívoras. Ninguém gostou. Quando Deus faz bonito, fica bonito. Mas quando Ele faz feio, irmão, sai de perto, que Ele é imbatível. Olha esse peixe, irmão, tem uma lanterninha na frente. Acende para pegar a presa. Irmão, já pensou se Darwin tivesse dado essa lanterninha? Nascia nas costas. Acendia a lanterninha, ele de predador virava o quê? Presa. É o efeito clique-nhaque. Conhece o efeito clique-nhaque? Clique para acender a luz. E o predador, nhaque. Pavão. Irmãos, Darwin disse, pastor, acho que eu já estourei o tempo, mas depois de 10 horas e 45 minutos, né, o pessoal disse que até tá bom, né? Irmãos, olha só, o pavão. Darwin disse que, como não dava para explicar pavão por seleção natural, porque aquilo lá até atrapalha para escapar de predador, ele disse que é seleção sexual. Seleção sexual. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, as fêmeas começaram a selecionar os pavões mais coloridos, em detrimento dos mais feios. E eles foram deixados de lado, e as fêmeas dos pavões casaram com os pavões mais bonitos, e eles foram ficando cada vez mais bonitos. Seleção sexual. Irmão, você é feio? À luz de Darwin não há esperança. Não há esperança para os feios. Mas graças a Deus, Darwin está errado, morreu. Porque foram perguntar para as pavoas, pavoas, o que vocês selecionam no pavão? Você sabe que pavô responde pesquisa, né, irmão? E a pavoa respondeu, acoustic signaling, em inglês. Sabe o que é acoustic signaling em português? Em bom português? Boa cantada. Tão feios, há esperança. Não é pela beleza, é pela blá, blá, blá. Por isso que tem tanto homem feio, casado com mulher bonita. Dá uma olhada do lado, olha aquele casal ali, meu Deus, misericórdia, irmão. Olha aquele ali, meu Deus. Bom de papo, né, irmã? Com certeza. Ó, tem uns que se revelam. Ah, muito bem, sua mãe é linda, filho. Com certeza. Seu pai é bom de conversa, você já está percebendo? Irmãos, e você? Você é o maior espetáculo de nanotecnologia e sofisticação desse universo. Irmão, você não é um mero mamífero, você não é um chimpanzé evoluído. Você foi feito em imagem e semelhança de um grande Deus. De glória, honra e majestade, Ele te coroou. Um pouco abaixo dos anjos, a gente vai julgar os anjos. Tem uma treta aí que diz que a gente está até acima dos anjos. Você é o maior espetáculo. Seu cérebro bate todos os computadores ligados em rede no planeta. Savantismos, já viu aqueles, sabe, gênios que fazem coisas espetaculares? Seu cérebro não foi programado para fazer tudo muito bem, uma média muito bem, mas quando ele decide fazer alguma coisa, ele é absolutamente imbatível. Você é o maior espetáculo de nanotecnologia e sofisticação. De fato, fomos planejados. E essa é a maior descoberta científica de todos os tempos. A teoria do design inteligente, então, calcula o QI do universo. E esse QI do universo, cada vez que a gente investiga, ele aumenta mais. Esse QI do universo já passou do infinito, fomos além do infinito. E, pastor André, tem um grande filósofo, que o senhor deve conhecer, obviamente, que diz que a gente pode ir além do infinito. Quem foi esse filósofo, pastor? Buzz Lightyear. To infinity and beyond. Além do infinito. Conclusão, gente. Há um duelo científico do século. Design inteligente contra a evolução. Mas quem está vencendo? Porque tem um hype do design inteligente. Por que nos chamam nos podcasts? Porque nós estamos do lado da verdade. E a verdade que está vencendo. A verdade que está vencendo. A verdade da palavra de Deus. Olha aí o tornado do design inteligente, varrendo as velhas teorias. Sensacional, não é? Michael Behe esteve no Brasil. Olha, todos os jovens sorrindo, descobriram que não são amebas evoluídas, foram feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Olha, antes dos podcasts, eu calculava que eu já tinha falado para 2 milhões no Brasil. Só nesse programa aí, 4 milhões. Mas aí o meu irmão em Cristo, Rodrigo Silva, me convidou para o Flow. Aí foi uma cascata de, olha, inteligência limitada.
o debate do século, 10 horas e 45 minutos. E é um podcast atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. E Darwin matou Deus, irmãos? Absolutamente não. Os dinos é que mataram Darwin. O carbono 14 é a criptonita de Darwin. Colágeno, nós encontramos colágeno elástico e plástico de dinossauro. Estão dizendo que sobreviveu 60 milhões de anos. Então agora a Sociedade Brasileira do Design Inteligente acaba de lançar um novo produto, é o colágeno T-Rex. Com selo de garantia do Pirula, te mantém jovem por 60 milhões de anos. Olha só. Irmãos, felices já, Sociedade Brasileira do Design Inteligente, www.tdibrasil.com. Nós tivemos um grande congresso no Brasil, próximo ano teremos um outro, 1.100 pessoas, o 4º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, grandes cientistas que defendem o design inteligente. Eu tenho um podcast, a Bíblia Ciência, um podcast em que o cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência. Mais de 150 podcasts já gravados no Spotify. Irmãos, desliga a Netflix, irmão. Irmã, para de assistir novela. Assista os meus podcasts, irmã. Olha aí, na IPPTV, Fé e Ciência, professora Adalto Lourenço, meus livros estão aí, se você quiser adquirir, na Coval Press e tudo mais. 4 endossos de prêmio Nobel, sensacional, não é? E essa mensagem tem sido propagada no Brasil e pelo mundo, em português e em inglês. Sensacional. Conclusão, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima. Terminou? Terminou. Irmãos, tem esses livros sensacionais. Agora, nesses livros eu tenho um parceiro. Não sei se vocês sabem, mas o parceiro, ele tem um dom divino, magnífico, de decorar, de ilustrar. Ô, Tiniel, vem cá, grande, vem cá. A quem honra, honra, a Bíblia diz, não diz? Em todos esses livros, o Tiniel Araújo tem sido meu parceiro. Ô, Nicolas, traz aí a última que ele fez para mim. E abre aqui, abre aqui. Vamos terminar juntos aqui. Vem cá, rapidinho. O Tiniel tem feito caricaturas sensacionais, está terminando mais um livro. Os animais fantásticos que Deus fez, são 50, né? E esse aqui foi o mais recente, olha aí, gente. O debate do século. Agora, esse debate aqui que foi o do século. Marcos com Luiz Felipe Pondé. E se Deus existir? E o que aconteceu? Deus ganhou, e ganhou de goleada. Obrigado, viu, Tiniel? Amém, amém. Fica aqui comigo. Irmãos, uma nova teoria científica ganha o mundo. A teoria do design inteligente. E essa teoria confirma que um grande Deus fez o universo, fez a vida pelo poder único e exclusivo de sua palavra. Então, a esse grande Deus seja o nosso louvor, seja a nossa glória. Ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. A Ele toda a glória. Muito obrigado, irmãos.